está. Deus é bom demais. Deus já tem falado conosco de uma forma especial. Quem já sentiu Deus falar? Diga amém. Deus já falou, sabe, igreja? Ele está falando em todos os sentidos. Mas eu quero abrir um tema da campanha, né? Abra, por favor, a sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, o versículo 30. É o tema da campanha. Deus, pela graça, deu uma palavra que Ele vai fazer uma ligação. E eu creio que Deus vai falar conosco, continuar a falar conosco em nome de Jesus. Quem quer ouvir um pouco mais da voz de Deus? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim, perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Esse tema é muito forte. Esse tema dessa campanha é muito forte. Mas eu quero, junto com a igreja, aprender com o Senhor que devemos honrá-lo. Será que você pode falar comigo? Senhor, me ajuda a te honrar, porque eu serei honrado pelo Senhor. Glória, igreja. O segredo está em honrar. Porque se você honra, você vai ser honrado. Agora, se você despreza, você também vai ser desprezado. O Senhor Pedro trouxe uma palavra aqui em Apocalipse capítulo 20, vai falar sobre o juízo. E o juízo vai vir. O Senhor Jesus vai julgar eu e você. Mas glória a Deus que estamos em tempo. Se precisarmos se arrepender, glória a Deus por isso estamos no tempo de olhar para nós, olhar para a prática das coisas que fazemos. E se for necessário, temos que se arrepender. Quem está entendendo, diga amém. Então eu quero ficar com a parte da mensagem que nós vamos honrar o Senhor. Certamente estamos aqui porque nós honramos o Senhor. Senão nós ia ficar na nossa casa, nós ficaríamos na nossa casa. Talvez você que tem um monte de problema na sua casa, você ficaria lá. Talvez aqueles que estão muito cansados ficaria na sua casa, talvez para descansar. Mas estamos aqui porque nós honramos ao Senhor. Certo é que muitas pessoas não vêm hoje por alguns problemas. Eu perguntei para algumas pessoas por que não foi ao culto. Aí umas pessoas me falam, não, pastor, eu estou doente. Vamos orar. Outros falaram, não, pastor, eu estou sem dinheiro. Eu falei, é um desafio. Eu também estou sem. Mas eu estou aqui. Então você tem que se esforçar, igreja. Quem está comigo de agora, Deus para Jesus? E dentro desse tema, de nós se esforçar, de nós queremos cada vez mais caminhar, eu quero apresentar uma mensagem que talvez você conhece, talvez você já pregou, ou certamente você já leu. É uma mensagem muito conhecida. Está registrada lá no final do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Abra por gentileza em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Esse é o tempo que nós aprendemos, igreja. O Senhor Pedro falou aqui agora há pouco que ele estava vendo o culto. Esse é o tempo que aprendemos. Porque se a pessoa nós estivéssemos aqui, igual ele falou, uma igreja de 1000 pessoas, com 1000 pessoas, será que ia ter essa disposição de aprendermos? Então Deus, Ele dá para nós de acordo com o que nós podemos. Ele vai nos capacitando de acordo com o que nós podemos. Talvez se a gente tivesse que estar com 500 pessoas aqui, talvez a gente ia louvar meio tremendo mais do que o convencional, pregar meio tremendo mais do que o convencional. Eu não sei, então Deus prepara a gente, igreja. A gente não tem que olhar talvez para os problemas e falar, nossa, que problema. Nós temos que entender o que é que estamos vivendo. É um desafio.
Lógico que nós gostaríamos que todos que são dessa igreja estivessem aqui nesse momento. Eu queria que a pastora Rose pudesse estar aqui nesse momento, mas ela não pôde estar, porque Deus deu oportunidade para ela e para nós um grande desafio. Ela retomou os estudos depois de uma idade, depois de adulta, com filhos, com igreja, faculdade. Que desafio que é! Quem estuda sabe, ou quem já estudou principalmente nas cadeiras de uma faculdade. Porque não é igual a escola comum, igual a gente estudou lá atrás. Na faculdade não pode ser espreito. O professor não te explica com aquele esmero, com aquela dedicação. Não. Ele fala alguma coisinha na lousa e fala assim, bom serviço. Ela tem que ler hoje, parece 17 capítulos de um livro para amanhã estudar. Amanhã estudar. Só para falar na aula tem que ler 17 capítulos hoje. Louvado seja Deus, porque Deus colocou no coração dela um curso para ela ajudar as pessoas de alguma maneira. Porque não é fácil cuidar de pessoas. Então Deus está dando para ela uma capacidade, está dando um talento para ela desenvolver. Sobre essa minha abertura, a mensagem que eu quero ler com os irmãos é no versículo 14. E a epígrafe do título diz assim, ó, o sermão continua. A parábola dos talentos. O versículo 14 lê assim, por gentileza, preste atenção. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Versículo 18, presta atenção, por favor. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Versículo 21 diz assim aquele senhor: e o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, louvado seja Deus, entra no gozo do teu Senhor. Versículo 22: e chegando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, louvado seja Deus, entra no gozo do teu Senhor. Lembra aqui, eu faço um parênteses: se você honra o Senhor, Ele vai te honrar. Quem quer honrar o Senhor de agora, depois de agora, se você despreza, Ele vai te desprezar. Agora vamos ler, por gentileza, o versículo 14, vamos entender. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que é um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste, e atemorizado e escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mal e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros,
eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, louvado seja Deus. Mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem entendeu a leitura, diga amém. Esse texto, essa parábola, uma parábola desafiadora. Essa parábola, eu e você temos que entender algo muito profundo nela. Primeira coisa, talvez não vai ser de acordo com o que eu coloquei no papel nesse início, mas a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que é a continuação daquele sermão das 10 virgens, que as virgens tinha 5 que tinha óleo era prudente, e tinha 5 que não tinha óleo era imprudente. E está falando sobre a segunda volta do Senhor Jesus. A primeira coisa que nós temos que entender desse texto é que o Senhor Jesus, ele veio, ele viveu, ele fez o ensinamento que deveria ensinar, ele curou quem deveria curar, ele passou o que passou, ele morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. Posso me gloriar a Deus por isso? Depois ele ressuscitou, viveu 40 dias, mostrando prova para os seus, para aqueles que o cercavam, que ele morreu crucificado, morreu cuspido, morreu machucado, mas ele voltou em corpo glorificado. Aí os seus o viram com o corpo glorificado, os seus o reconheceram no corpo glorificado. Jesus, ele morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. Posso me gloriar a Deus por isso? Aí, interessante dizer que ele falou que ia voltar. Uma certa feita ele falou que ia para o Pai, o Consolador viria, mas ele voltaria. Ninguém sabe o dia da volta dele. Então a gente tem que ficar esperto, que o Senhor Jesus vai voltar. Fala assim: o Senhor Jesus, mais firme, o Senhor Jesus vai voltar. Fala assim: Maranata, glória, ora vem Senhor Jesus. Ele vai vir, igreja. E como nós estamos? A pergunta é: ele vai vir. Só que a gente consegue aprender muito mais com esse texto. Diz que tinha um homem, um senhor, que era muito rico. Aí ele chamou 3 servos e distribuiu para esses servos bens. E esses bens é chamado de talento. E talento é uma unidade de medida. Essa unidade de medida, ela representa entre 34 a 35 quilos de ouro ou de prata. Cada talento representa 34 ou 35 quilos de ouro ou de prata. Representa muito dinheiro. Imagina o Senhor, esse Senhor rico, chamou 3 pessoas e falou assim para um aqui: eu estou te dando 10 talentos. 10 talentos vezes, vamos pensar aí, 10 talentos vezes 35, vamos fechar com 35 quilos de ouro. Para ou melhor dizendo, deu 5 talentos, desculpa, deu 5 talentos, depois multiplicou, ficou 10. 5 talentos, retificando, para um deu 5 talentos, multiplica 5 por 35 para ver quanto vai dar. Quantos quilos de ouro ele deu para um? Depois ele chamou o outro e deu 2 quilos para outro. E depois ele chamou outro e deu 1 quilo para esse outro. 1 quilo de ouro. Há quem diz que uma unidade de talento representa há 20 anos de trabalho de uma pessoa da época. Era muito dinheiro, tinha muito valor. E eu quero entender com vocês, olha só o que diz o versículo 2: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a capacidade, ou melhor, cada um segundo a sua capacidade. Deus, ele dá para mim, para você,
algo. Dá o que? Bens. O que mais? Talentos. A gente pode contextualizar e entender que Deus dá para mim e para você dons, de acordo com a nossa capacidade. Quem quer entender, diga glória a Deus para Jesus. É importante nós aprendermos isso. E Deus não é injusto. Uma coisa que nós aprendemos aqui, que Deus é justo. Deus é o tempo todo justo e fiel. Ele chamou um e deu 5, porque ele sabia que aquele ali tinha capacidade de trabalhar com 5. O outro tinha 2 e deu, porque ele tinha capacidade para trabalhar com 2. E o outro Deus, ou melhor, aquele senhor deu 1, porque ele entendia que aquele 1 teria capacidade de trabalhar com aquele 1. Aqui eu aprendo que se você tem 5, é glória a Deus por isso. Eu aprendo que Deus me dá o que eu tenho condição de suportar. Você tem que entender o que Deus te der para você fazer. Não é para o outro fazer. Eu tenho que comparar a minha situação com a de outra pessoa. Tem pessoas que talvez se converteu, ela do mundo se converteu, e Deus deu tanto talento, e essa pessoa você vê ela longe, fazendo a obra do Senhor com tantos dons. E tem outros que não foi dessa maneira. Tem outros que Deus dá um talento, essa pessoa fica ali com aquele talento, mas o segredo, igreja, é a gente trabalhar corretamente com o que é do Senhor, porque o talento não é nosso, é do Senhor. Aqui eu aprendo que Deus, Ele nos dá, para todos nós, algum talento. A pergunta que eu e você temos que responder: o que estamos fazendo com o talento que Deus nos deu? Essa é a pergunta. O seu Pedro aqui, ele botou todo mundo para trabalhar hoje. Glória a Deus por isso. Foi sábio, colocou todo mundo para quê? Para multiplicar, aleluia, para multiplicar o talento. Quem está me entendendo aí? Por isso nós temos que entender que às vezes nós aprendemos nas pequenas coisas. Talvez se tivesse lotado essa igreja com um monte de gente, talvez você não teria oportunidade. Entende aí o negócio de Deus? Deus está trabalhando conosco de acordo com o que nós podemos fazer. Por isso que eu não posso, talvez, em virtude de outras pessoas não virem para o culto, eu ficar me comparando, a pessoa não veio, eu também não vou vir. Não, porque cada um vai prestar conta do talento que Deus te deu. E Deus te deu um talento, Ele quer que Ele vai cobrar o seu talento. O interessante é que aquele que tinha 5, quando o Senhor voltou, ele falou: está aqui, ó. Eu multipliquei, tem mais 5. Só que vale lembrar que, e o Senhor ele disse: bem está servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do meu Senhor. Está difícil aqui, está no pouco, mas seja fiel no pouco. Aleluia. Porque no muito Ele vai te colocar. E Ele coloca, Ele chama. Aqui esse Senhor, o entendimento que é o Senhor Jesus. Ele chama para sentar à mesa. E nem todos sentarão à mesa, você vai entender. Aí vai no tema da campanha: os que me honram serão honrados, o que me despreza será desprezado. Aí aquele que tinha 2 talentos, por que tinha 2 talentos? Porque o Senhor entendeu que ele tinha condição de ter 2 talentos, e chegou e foi a mesma coisa. O Senhor não olhou a quantidade. Deixa eu falar para você, Deus não está preocupado com a quantidade, Ele está preocupado, sabe por quê? Com a fidelidade e com a obediência. Você poderia ter dado um glória a Deus aí. Porque tem multidão de pessoas, muitas vezes, que não são fiéis. E tem multidão de pessoas que, por vezes, não são obedientes. E às vezes no pouco, seja fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. A mesma resposta, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, estou no versículo 22, para a gente entender o que eu estou falando. Entregaste 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o Senhor: bem está, louvado seja Deus, bom e fiel servo. Olha, já pensou Deus chamar você de bom e fiel servo? Eu quero profetizar que todos nós aqui estamos, na nossa pouca força, somos bom e fiel servo.
Honra ao Senhor que Ele vai te honrar, igreja. Cuida da casa de Deus, que Deus vai cuidar da sua casa lá. Por vezes, igreja, nós estamos aqui, achando que Deus está operando, mas só de você vir aqui, ser usado com seus dons e talentos, Deus está operando onde você nem imagina. Talvez no outro tempo, a gente dava mau testemunho, porque as pessoas nem sabiam onde a gente estava. E às vezes, quando sabia onde a gente estava, a gente ficava até com vergonha. Quantas vezes as pessoas perguntavam: aonde você estava? Eu não sabia onde enfiar minha cara de vergonha. Quando eu ficava na bagunça, 2 dias, 3 dias, na casa de um monte de gente que eu escondi. Na época já tinha telefone celular, tinha um bip também. Eu desligava tudo para ninguém descobrir onde eu estava. Mas aí as pessoas perguntavam onde você estava, eu tinha vergonha de falar onde eu estava. Eu tinha uns parentes na região onde meu pai mora lá, que era bagunçado o povo. Daí o pessoal: onde você estava esses dias tudo? Eu tinha vergonha de falar. Tinha vergonha de falar. Eu estava me lambuzando. Estava sujo, me sujando. Então, quando eu olho pelo retrovisor da vida, eu falo: Senhor, obrigado, porque o Senhor me tirou de um lugar horrível. Eu não sei de onde Deus te tirou, mas eu sei de onde Deus me tirou. Aí, quando eu fico sabendo que esses meus parentes, tem alguns primos de primeiro, de segundo e terceiro grau, a grande maioria viraram tudo crente, louvado seja Deus, são pastores, responsáveis de igreja. Tem os que talvez vai ouvir o culto aqui, que assiste o culto e ô Paulinho, glória a Deus pela palavra, coloca de vez em quando alguma coisa, porque estão assistindo, estão vendo, e talvez fica pensando, porque eles também sabiam. Talvez naquela ocasião já tinha crente orando por mim, falou: nossa, o primo está aqui, já faz 2 dias que eu vejo ele aqui, bagunçado com a mesma roupa. O diabo é sujo, igreja. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Aí às vezes eu ficava com a mesma roupa, eu chegava tudo bonitão, e saía tudo encardido 2 dias depois. Aí eu ficava com aquela cara de você sabe que às vezes você tem que mentir. A pior coisa que tem é mentira, ela sempre acaba na verdade. A não ser se a graça e a misericórdia de Deus te alcançar de uma forma tal, você se arrepender de uma forma tal, Deus é poderoso para te perdoar e te jogar seus mal lá no mar do esquecimento. Mas vamos para cá. Vamos entender o que Deus está falando comigo e com você. Tinha um servo que tinha 5 talentos, foi fiel, outro tinha 2. Agora, a gente vai entender o que não honrou, que vai coadunar, que vai fazer ligação, que vai ter um mesmo entendimento. Os que me honram, eu honro. O que não me honra, eu desprezo. Esse que é o Cristo. É esse que nós devemos ser, é esse exemplo que nós devemos copiar. Vale a pena lembrar que muitas das vezes tem pessoas que não conhecem a Bíblia ou conhecem pouquíssimo da Bíblia. Fala assim: está na Bíblia. Você já viu aquela história de falar assim, aquela pessoa que é meio pé no mundo, pé na igreja, vai todo um cara mulherengo? Talvez você já conheceu alguém mulherengo. Aí o cara não se acertou ainda na vida, tem 3 namorados. Vai na igreja, tem 3 rápidos, mas você está namorando com quem, irmão? Está de brincadeira? Não, pastor, mas Salomão teve 1000. Você entendeu que entendeu errado a Bíblia? Ali foi permissão de Deus, era a cultura da época, mas Deus jamais se agradou daquilo. Se eu e você olharmos para a Bíblia, todos relacionamentos polígamo, de poligamia, de ter mais de um, deu tudo errado. É tudo um mau exemplo, não é bom exemplo. Porque o bom exemplo é esse. Você, homem, vai se casar, sai da sua casa, sai da sua parentela, casa com a sua mulher. Quem está entendendo que agora é assim que funciona. Se Deus quisesse que um homem e uma mulher tivesse mais de um cônjuge, Deus ia fazer assim, tem um Adão, eu vou fazer 3 Evas de início. E é fácil entender a Bíblia dele. Se Deus fosse alguém que queria que a população fosse polígama, de vários
relacionamento, Deus ia fazer o seguinte. Deus ia fazer o seguinte. Ele ia fazer um Adão e duas Evas. Quem está entendendo agora Deus fazer tudo? Se Deus quisesse que uma mulher tivesse um monte de homem, Deus fazia 3 Adão. Eu estou conjecturando aqui com a minha imaginação. E fazia uma Eva, daí a Eva ia ter só ela para 3. Mas o que Deus fez, igreja? Simples, escolinha de criança. Ele fez um homem e uma mulher. Simples assim. Quem está entendendo de agora Deus fazer Jesus? Nós vamos para a Bíblia. Aqui a gente entende que esse servo deu dom e talento. Dons para as pessoas, talento é igual dom. Versículo 24. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Aqui eu aprendo algo que é real e triste. É alguém que a gente não pode aprender. Não podemos copiar esse cara. Temos que aprender a lição do texto, mas não copiar ele. Porque você sabe, talvez você vai identificar alguma situação que as pessoas que não querem fazer algo para Deus, guardar a devida proporção, vale lembrar. E tem pessoas que não estão conseguindo fazer porque está doente. Tem pessoas que não estão conseguindo fazer porque está com algum compromisso muito sério. Mas tem aqueles que era para fazer e não faz. Quem está entendendo finalmente? Para você entender, eu não quero generalizar tudo, porque tem situações e situações. Mas tem aqueles que não faz e dá uma de louco, arruma uma desculpa. É o que ele está fazendo. Esse terceiro servo, ele está fazendo assim, mas, eu conhecia de que és um homem duro. Ele está dando uma desculpa aqui. Senhor, eu sei que o Senhor é um homem muito mau. Ele está chamando um homem de mau. Mas esse Senhor aqui é Jesus. Então esse terceiro servo que não fez nada, poderia fazer muito mais, porque ele recebeu o talento de acordo com a capacidade que ele tinha. Ele não fez. Aí ele se dá uma desculpa: mas eu fiquei com medo. Será que ficou com medo? Ou foi preguiçoso? Porque a Bíblia chama ele, sabe do quê? Jesus chama ele de negligente. Cadê aqui onde ele chama de negligente? Respondendo, porém, o Senhor disse: mal e negligente. Igreja, a gente vai conseguir identificar pessoas que Deus deu talento e essas pessoas vão desculpa, inventam um papo furado, inventa qualquer conversa para enganar o ser humano. Mas deixa eu lembrar algo para você: a Deus ninguém engana. É duro. Seu Pedro leu aqui capítulo 20 de Apocalipse, que tem livros. Não é um livro da vida somente, tem livro das obras. O que você fez com o talento que eu te dei? Agora eu vou falar aqui, né, irmão? Daqui um dia nós vamos começar o trabalho, hein? Nós estamos orando para Deus preparar pessoas que não têm, e para Deus preparar recursos que não têm. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu creio no milagre. A gente pode começar pequeno de novo, mas nós vamos recomeçar. Posso ir glória a Deus aí? Nós vamos recomeçar, irmão. Nós vamos recomeçar. Eu estou agoniado. Você não sabe que está com o coração apertado, porque às vezes não tem recurso para cá e para lá, então nem se fala. Aí aperta tudo, aperta tudo. Mas Deus ele trabalha, Deus vai trabalhar, porque essa palavra ela não mexeu comigo hoje. Deus deu um talento para mim. O que eu estou fazendo com ele? Estou enterrando ele, porque
Porque Deus vai perguntar para mim e para você: cadê o talento que eu te dei? E não adianta vir com desculpinha, porque senão Ele vai chamar eu e você, sabe por quê? Mal e negligente. Tem servo que é mal e negligente. Poderia estar cantando porque tem dom para cantar e não está cantando. Poderia estar pregando e não prega porque está cheio de dói, está cheio de qualquer coisa. Deus vai cobrar. Poderia estar intercedendo com a mão levantada, mas aí vê que outros não estão levantando, não levanta a mão para interceder. Tem outros que têm talento e capacidade para vir ajudar na limpeza da igreja, porque Deus vai chamar de acordo com o que você pode fazer. Por exemplo, se Deus me deu a capacidade de pregar, não que eu não posso limpar a igreja, mas cada um na sua. Eu posso limpar a igreja, mas a pergunta é: aquele que Deus deu capacidade para limpar, vai pregar? Vai ser o pastor da igreja? Entendeu? Não vai. Então alguém falou assim, uma ocasião lá atrás: não, o pastor é pastor, tem que vir limpar os banheiros. Não que não podemos, mas aí quem vai estudar, quem vai orar, quem vai pregar? Cada um no dom que Deus deu, no chamado que Deus deu, na responsabilidade que Deus deu. Porque quando eu for chamado lá no livro das obras, o Senhor não vai perguntar: ô pastor Paulo, o senhor não lavou bem aquele banheiro? Não vai falar isso. Eu tenho convicção e certeza. E talvez fale assim: nossa, errou feio aquela pregação, hein? Nossa, pastor Paulo, meu filho, que heresia você falou, hein? Vigia, vai. Por que não leu a Bíblia antes? Eu estou aqui pensando comigo. Aí a pergunta para esses que não fez, que Deus mandou fazer: será que nós estamos enterrando o talento, igreja? Porque a gente percebe que enterra talento tem desculpa na ponta da língua. O que eu estou falando da Bíblia? Esse Senhor falou: Senhor, o Senhor é duro. Eu fiquei com medo do Senhor. Aí o Senhor falou assim: mas já que você sabia que eu era duro, então por que você não fez? Então no mínimo pegou esse dinheiro e colocou no banco. E esse dinheiro no banco ia ser multiplicado. Ou seja, quem tem talento, quem tem dom e não está usando o dom porque não quer, tem desculpa esfarrapada. É a igreja. E aqui o texto explica para mim e para você que tem dom para todo mundo. Tem pessoas que têm bastante dom, prega, louva, ensina, porque pregar é uma coisa, ensinar é outra coisa, profetiza. E as pessoas por vezes ficam até doentes se não fazer. É que eu não tive tempo de estudar essa história, esse conto, mas eu consigo falar claramente aqui sobre uma didática fácil de entender. Quem já viu uma represa d'água? Represa d'água, água parada, ela fica suja. Vou falar mais para o nosso cotidiano, para o nosso tempo. Esses dias eu estava vendo uma matéria falando sobre garrafinha de água. Garrafinha de água que a gente bebe, essa de Skills. Estava falando o seguinte: se você deixar 2 dias sem tomar água, a água já está estragada. Por isso tem muita gente com dor de barriga, um monte de coisa, porque tem uma virose nisso aí. Porque a água ela prolifera ali os vermezinhos, é invisível, e a água parada ela estraga e traz doença. É igual alguém com dons. Tem pessoa que tem dom, não está usando o dom, é como se fosse uma água parada. Quem está entendendo, diga amém. Então, se eu tenho dom, eu sou como se fosse um reservatório de água. Eu tenho que me movimentar. Água que movimenta não tem problema de sujeira. Quem está entendendo, diga amém. Você já viu no aquário? Pega determinado tipo de peixe e põe no aquário com a água parada para você ver. O peixe vai o quê? Vai morrer. Agora pega o aquário com determinado tipo de peixe, põe um motorzinho para girar a água lá. Ou então uma fonte de água vai estar caindo para ter oxigênio. Sabe o que vai acontecer? Vai ter vida.
Pegou ou não pegou? Não sei se eu preciso desenhar mais. Deus quer te usar a igreja. É isso aí. Deus quer te usar muito mais do que você já é usado por Ele. Então, que nesse culto, com poucas pessoas, Deus possa despertar. Se você tem 5 talentos, multiplique mais 5 para o Senhor. Seja fiel um pouco no mundo que eu te colocar. Se você só tem 2, seja fiel ao Senhor. Seja fiel um pouco no mundo que eu te colocar. Eu vou chamar você ainda para sentar comigo. Mas não seja alguém que fica arrumando desculpa. Porque Deus vai honrar os que o honram, mas também vai desprezar os que desprezam. Aí a Bíblia fala que, além de esse terceiro servo ser chamado de mau e negligente, está dizendo que esse servo, de alguma maneira, ele usurpou o dinheiro do Senhor. Vamos prestar atenção aqui, ó. Devias então, versículo 27, devias então ter dado o meu dinheiro, devia ter dado o meu talento aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Presta atenção, por gentileza. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, vamos tentar entender essa parte aqui. Se você tiver um dinheiro e você enterrou o dinheiro, esse dinheiro perdeu o valor. Quem está entendendo, diga amém. Esse talento perdeu valor. Ou seja, se você colocar R$1.000 na poupança hoje, daqui um ano, vai dar um pouquinho só, vai ter uns 1.150, mas vai ter 150. Se você pegar R$1.000 hoje e enterrar esse dinheiro daqui um ano, você vai ter quanto? 1.000. Mas quanto vale 1.000? 1.150. Ou seja, você está devendo 150. Quem está entendendo? Que agora Deus para Jesus. Então, se Deus deu um talento para mim, eu enterrei esse talento, eu não estou devendo para Deus um talento, eu estou devendo mais de um talento. Não sei se você está entendendo a matemática. Tem matemática no negócio. Por isso há um castigo. Porque além de eu não dar o que eu deveria, no mínimo esse servo, para ele ser um servo bom e fiel, ele deveria dar 2 talentos. Mas aí Jesus, na parábola, ele é filho com esse aqui. Aqui que está fazendo casamento com desprezo do tema da campanha. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Glória a Deus. Igreja, dá medo isso aqui. Dá medo. Porque ninguém é bom. Nós estamos aqui por livre, por espontânea vontade. Não adianta faltar no outro mundo, não. Se é de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Não adianta você falar, não, o pastor falou, não, eu não vou. Não adianta, você já deu, você já é de Deus. Você já é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deus já te deu talento. Ele só quer que você seja um servo bom e fiel. Ele quer que você multiplique o talento que ele te deu. Se as pessoas que estão assistindo esse culto aqui, eu for da igreja, ou na sua igreja, poderia falar, Deus, eu me arrependo se eu enterrei o talento. Mas glória a Deus que nós aqui estamos. De alguma maneira nós já trabalhamos com o Senhor. De alguma maneira nós já fizemos algo para Deus na casa dele. Mas eu quero dar um exemplo de como devemos usar os talentos. Exemplo simples. Simples. Se a gente, depois você continua lendo na sua casa, do 31 ao 46. Vai falar sobre fazer a obra de Deus. Vai falar que Jesus ele estava como preso e alguns foram visitar. Vai falar que Jesus estava como doente e alguns foram visitar. Vai falar que Jesus estava como passando fome e alguns deu o que comer. Mas tem um outro time que tinha condição de visitar e não visitou.
Tinha condição de ir no hospital, não foi. Tinha condição de dar o de comer, não foi. E era Jesus. Depois você lê para você ver. Lê o capítulo 25 de Mateus para você virar mais crente no nome de Jesus. Lê. Deus vai mexer comigo com você. Para aí você falar, Senhor, obrigado porque o Senhor já me deu a salvação. Mas eu quero ser um salvo, sendo usado por Ti. Porque muitas vezes nós pensamos que temos que fazer alguma coisa para ser salvo. Não. Deus já nos salvou para fazer de nós instrumento na mão dele. Deus já nos salvou e já deu talento para mim e para você. Ele quer ver a multiplicação desse talento na minha vida e na sua vida. Então, para a gente começar o trabalho social, a primeira coisa que nós temos que fazer, espiritualmente falando, tem que ser a parte espiritual para nós. Nós temos que se consagrar para Deus. Já vai a lição, jejue. Não vou falar o dia, mas jejue. Pega um dia e jejua. Senhor, me santifica. Senhor, me deixa mais crente, Senhor. É só você e Deus. Porque vai começar de nós. Nós alinhados com Deus. Nós alinhados com Deus, Deus vai usar a gente. Posso ouvir glória a Deus por isso? Aí fala, Senhor, move o coração das pessoas para ajudar a fazer o trabalho. Depois eu vou colocar no WhatsApp. Terceiro, Senhor, usa as pessoas financeiramente para ajudar. Porque sabia que tem pessoas que querem ajudar e não nem sabem do trabalho. Tem pessoas que querem fazer o trabalho, mas não pode. Mas tem 50 reais para dar para comprar o gás para fazer a sopa. Sabia que tem pessoas assim? Não pode, mas tem condição de dar. A gente vai colocar o tempo para a gente orar. A gente vai começar em oração. Posso ouvir nós por isso? Jejum, oração. Se preparar, se santificar. Ali a gente vai orar, Senhor, coloca pessoas com o mesmo sentimento de fazer a obra. Porque a gente não pode enterrar esse talento de Deus. Porque Jesus vai cobrar da gente. Então, para terminar, abra comigo, por gentileza, lá em Lucas 5. Lá na frente. Mateus, Marcos, Lucas 5,18. Deus quer usar você no seu talento. Posso ouvir glória a Deus por isso? Deus quer usar você no seu talento. Posso ouvir glória a Deus por isso? Glória a Deus. Não é talento, é manifestação de glorificar Deus de alguma maneira. Mas tem luz que glorifica a Deus, no glória a Deus que anima até o pregador. Deus glorifica a Deus que anima até quem louva o Senhor, sabia? Sabia que a manifestação das pessoas em espírito é como se fosse uma brasa aí, acesa, juntando com a brasa acesa aqui. Porque qual que é a intenção daquele que prega, aquele que ensina, aquele que louva, aquele que ora? Não que ele apareça, mas que diminua, mas ele seja um tição de Deus. A intenção de quem prega aqui não é falar a palavra bonita, é deixar o fogo do Espírito Santo aquecer aqueles que ouvem a palavra. Porque falar bonito, a gente ouve tanta gente falar bonito, ouve um político falar com você. Mas cuidado para não ouvir muitos políticos, não. Só ouve alguns. Tem uns que não está falando tão bem, não. Está precisando mudar a fala. Tem uns que tem que precisar mudar a fala. Ele deu uma rateada brava esses dias. Mas vamos orar. Orar por Israel. Posso ouvir glória a Deus por isso? Olha, em Lucas 5 e 17, para a gente só contextualizar, um texto conhecido que eu já aprendi 1000 vezes, eu amo esse texto. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinha vindo de toda a aldeia, de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Ele quem? O Senhor Jesus. E eis que uns, olha só que lindo isso aqui, e eis que uns transportaram numa maca um homem que estava paralítico e procuraram fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. O versículo 19 vai falar sobre, eu contextualizo isso, já falando de algumas ferramentas, e eu quero chamar isso de dons. E não achando por onde o pusessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado por entre as telhas,
e baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Aí olha só o versículo 20, que coisa mais linda. E vendo-lhe as fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Glória a Deus. Esse texto aqui, igreja, é simples, mas muito forte. Vai falar sobre dons. Vai falar sobre alguém que se preocupa com outro alguém. Tinha 4 amigos aqui. Na ótica de Jesus, eles eram cheios de fé. Fé é um dom. Posso ouvir glória a Deus por isso? Fé é um dom. Para mim e para você ter como lição de casa. Talvez no próximo domingo, pela próxima quarta. Você não conhece ninguém que está paralítico espiritualmente? Você não conhece ninguém que precisa de ouvir uma palavra da parte de Deus? Esses homens, na ótica de Jesus, eram cheios de fé. Esses homens não ficaram arrumando desculpa porque ele estava com dificuldade. Talvez alguns de nós falem assim: mas eu não vou levar os irmãos na igreja, mas está com pouca gente. Ah, mas será que eu vou levar as pessoas na igreja? Mas o que eles vão pensar? A igreja ela tem que subir a escada. Ah, mas eu recebi a visita, eu acho que vou ficar com a visita em casa. Como que eu vou levar esse visitante lá na igreja? Será que a palavra vai ser uma palavra palatável? As pessoas às vezes não querem trazer outros porque fica pensando no que vai acontecer no culto. Deixa eu falar algo para você. Deus, ele sabe todas as coisas, está no controle de tudo. Lembra do dia que você veio para a igreja? Talvez você se assustou com alguma coisa naquele movimento pentecostal. E talvez a pessoa que se trouxe ficou pensando: nossa, o que ele vai falar? Às vezes você é o crítico da história, mas a pessoa que você pode trazer, a pessoa pode gostar e ficar. Quem está entendendo isso também? Sabia que tem pessoas que vieram, ficaram e as outras saíram? Eu vou dar exemplo aqui. Eu vou dar exemplo do bombeiro, do Aurélio. Eu lembro quando ele veio a primeira vez, ele veio uma vez, veio outra, aí eu dei um testemunho, eu falei um pouco com ele, eu falei: meu Jesus, esse menino aqui, ele tem uma convicção, ele militar, eu tenho a irmã militar, cabeça fechada, tem as suas próprias convicções, ateu, bombeiro, porque bombeiro, médico, policial, mais outras profissões, vê situações tão difíceis e desafiadoras cotidianamente, que se olhar com os olhos carnais são frios. Eu falei: como que Deus vai operar? Eu falo: meu Deus, mas Deus, eu vou falar o que tem que falar. Aí eu falei um dia, falei no outro, eu falei: será que ele vai voltando? E a pastora pregando naquele escudo pentecostal, eu falei: será que ele vai voltar para a igreja? Aí sabe o que aconteceu? Deus fez uma linda obra. Posso ir embora? Eu estou falando do que eu estou lembrando. Deus outros já era crente, talvez, a Regiane talvez a mesma coisa. Regiane mais ou menos a mesma coisa. E esse povo, tudo doido, e pula, e rola, e sapateia. E está na igreja. Quem somos nós para impedir o poder de Deus a agir quando vier alguém que nós vamos trazer? Então já fica a lição para nós aqui. Somos poucos e fiéis aqui. Então não se preocupa. Traz quem tem dinheiro, traz quem não tem dinheiro. Às vezes a pessoa fala assim: não vou trazer aquela pessoa que eu conheço que tem dinheiro. A igreja é pobre. A igreja precisa de uma melhora. O som é bom, não se preocupa não. Talvez a pessoa é mais simples do que nós. Então, eu quero lembrar desses homens, desses 4 homens. Ele não olhou para o obstáculo, não, o obstáculo como problema. Pelo contrário, ele olhou para o obstáculo e trouxe a solução. Talvez eu e você que estamos aqui, alguém que está assistindo, pode ver que tem problemas e de fato tem. Mas talvez você vai ser a solução naquele dia para esses problemas. Esses 4 homens viu que tinha um paralítico, tinha gostado daquele amigo. Jesus chamou aqueles homens de homens com fé. E aqueles homens viram o problema: eu tenho que colocar aquele paralítico no meio do Senhor Jesus.
Mas tem muita gente, eu tenho que abrir o telhado. E alguém pegou uma estrada emprestada. É dom, é ferramenta. Quem está entendendo, diga amém. Alguém pegou uma corda para amarrar a maca. Abrir o telhado, tiveram ter capacidade de abrir o telhado e jogar ele com a maca. Já viu alguém socorrer alguém com o rapel? Já viu alguma vez, Aurélio? Amarra o fulano aqui, a vítima, e coloca. Tem que ter ferramenta. Ferramenta Deus está me dando, Deus está te dando. Ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Quantos Deus te deu? A pergunta é: o que estamos fazendo com esse dom? Ei, deixa Deus te usar. Não pensa o que os outros vão pensar. Tenha fé igual esses homens tiveram. Às vezes nós brigamos em casa e a gente não quer nem vir mais para a igreja. Quem já teve esse sentimento? A gente brigou com a esposa, brigou com os filhos, brigou com o irmão. A gente não quer nem vir para a igreja. Principalmente um dia se eu tiver que ser usado por Deus. Falar alguma coisa da parte de Deus. Você se sente acusado, não é? Mas sabe qual que é o segredo? A gente pedir perdão para Deus. Brigou com a pessoa, pede perdão. Porque o maior problema nosso, sabe qual é? O orgulho mesmo. Vocês prepararam que um dia eu vou pegar sobre o orgulho de novo. O orgulho é uma desgraça. Com todas as palavras garrafais, é uma desgraça. É sem graça de Deus o orgulho. Quem tem orgulho não tem bom relacionamento. Quem tem orgulho não consegue olhar nem no rosto do outro. Quem tem orgulho não perdoa. Quem tem orgulho é difícil até de ser usado por Deus, porque tem orgulho. Ei, Mateus 11, 28, Jesus falou: vinde a mim, todos vós estás cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos que aprender com Jesus, ele é humilde. Ele é o oposto do orgulho. Humildade é o oposto do orgulho. Que Jesus possa trabalhar em nós hoje. Que a gente possa ser humilde. Que de alguma maneira a gente possa reconhecer. Possamos reconhecer que de alguma maneira nós enterramos talentos. Será que você entregou o seu talento ou não entregou o seu talento? Talvez você teve 5 talentos. Você poderia ter mais 5, mas você só tem mais 1. Cadê os outros 4? Quem está entendendo o amém? Amém. Talvez você tinha 2. E só tem meio. Tem 2,5. E Deus quer multiplicar isso na nossa vida. Ele quer dar mais talento para mim e para você. Ele quer usar eu e você. Então que possamos aprender nesse segundo texto do livro. Deixe os fariseus falarem. Deixe as pessoas que acham que sabem falar. Porque 20 anos que criticaram todo o sistema. Deixa criticar. Faça a tua parte. Seja igual a esse homem, esses 4 homens, cheios de fé. Traga alguém para a casa de Deus. E deixa Deus te usar. Ah, mas não sei pregar. Quanto testemunho de onde Deus criou? Lê só um versículo e conta. Ah, mas eu não sei fazer. Então louva para Ele. Louva. Sabia que o louvor ele arrebenta, quebra as algemas, as pessoas ficam livres, choram. Louva. Ah, mas não sei nada disso. Ora. Tem gente que fala assim: não sei orar nada. Eu vi o Senhor falando, mas não sei orar. O Senhor pode se deixar, ele ora agora 1 hora. Glória a Deus por isso. Vai que vai orando, vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando. Glória a Deus por isso. Faça alguma coisa, mas não enterre o seu talento. Vamos orar? Fique em pé comigo, por favor. Põe a mão no coração. Feche seus olhos. De verdade, igreja, entra nessa mensagem. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti porque o Senhor é bom e a Tua graça nos alcançou. Certo é, Pai, que estamos em poucos, mas a Tua palavra diz, Pai, que aquele que for fiel por pouco, o Senhor colocará no mundo. Senhor, de acordo com a Tua palavra, no tema da campanha, o Senhor vai honrar aqueles que te honram, mas aqueles que te desprezam, a reciprocidade é verdadeira, o Senhor vai desprezar. Mas, Senhor, pela Tua palavra, tem misericórdia de nós. Possamos aprender, Senhor, com a parábola dos talentos, ó Pai. Que possamos copiar o que multiplicou por 5, que multiplicou por 2, ambos dobrados, Senhor.
mas que possamos ser diferentes daquele que enterrou, Pai, no nome de Jesus. Eu repreendo, Senhor, toda preguiça, Senhor. Eu repreendo, Senhor, todo desânimo, ó Pai, que impede o teu povo a trabalhar com os dons e talentos do Senhor Deus, Pai, no nome de Jesus. Mas o Senhor precisa operar em nós, Senhor, o querer do Senhor e o efetuar do Senhor, Pai. Porque nós sabemos, ó Pai, que temos talentos, ó Pai. Sabemos sim, Pai, cada um de nós somos sinceros contigo. E sabemos aonde o Senhor já tem trabalhado em nós e tem nos capacitado, Pai querido. Então, Pai, no nome de Jesus, nos ensina com a Tua palavra a multiplicar os talentos, Senhor. Porque vai chegar o dia que o Senhor vai cobrar, Pai querido. E nesse dia, Senhor, nós queremos, ó Pai, ser convidados para sentar à mesa com o Senhor. Pai, eu quero na vida, Senhor, de cada um dos teus filhos que aqui está, Senhor. Que possamos, ó Pai, refletir, Senhor, no capítulo 25 de Mateus. Entender sobre as 10 virgens, Senhor. Entender sobre a parábola do talento que foi mencionado aqui na mensagem. E aprender, Senhor, como nós devemos fazer, Senhor, para o próximo. Porque quando fazemos para o próximo, fazemos para o Senhor Jesus. E sobretudo que possamos aprender, Senhor, com a fé daqueles 4 homens que carregaram aquele paralítico. Porque se tivermos fé, Senhor, o paralítico pode ser que não tenha fé. Nosso amigo pode ser que não tenha fé, mas nós vamos ter fé por eles, ó Pai. E sabemos que o Senhor vai operar usando, Senhor, os talentos que o Senhor já nos deu. Pai, no nome de Jesus, opera com a Tua graça, com o Teu poder nas nossas vidas, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa nos dispensar em paz para as nossas casas. Nos livros do homem mal, do homem sem nada, Senhor. Que o Senhor possa abençoar nossa jornada de agora até o final da semana. Senhor, nos guarda, Senhor, no nome de Jesus. Que essa paz que está aqui possa ir conosco para nossas casas, Senhor. Que o Senhor possa visitar os nossos lares. Visita os que estão enfermos, ó Pai, trazendo cura sobre eles no nome de Jesus. Pai, nós oramos com a mesma atitude de fé e repreendemos, ó Pai, todo e qualquer espírito de enfermidade sobre a vida do Teu povo. Senhor, nós repreendemos e damos uma ordem que saia no nome de Jesus todo e qualquer espírito de enfermidade da vida do Teu povo, Senhor. E sobretudo pedimos a cura, Senhor. Pedimos ânimo dobrado, Senhor. E pedimos, ó Pai, despertamento, Senhor, que possamos ser usados por Ti. Possamos multiplicar os talentos que o Senhor já nos deste, ó Pai. Mas dessa maneira eu oro, Pai, no nome de Jesus Cristo. Quem crê e recebe essa oração, diga amém. Façamos sua mão em nome de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo esteja com toda a amada igreja. Todos que crê, diga amém. E que a paz do irmão, da espada, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.